Olá, eh, bom, meu nome é Carlos, né, Antônio Trindade da Silva, eu sou biomédico, doutor em genética e bioquímica, e vou estar falando hoje para vocês um pouco sobre os aspectos éticos da pesquisa em animais. Então, atualmente, eu sou pós-doutorando, né, na Universidade da Califórnia, e no campus de Davis, né, a convite da professora Camila. Eu estou ministrando essa aula palestra para vocês. Então, antes de nós começarmos a falarmos de ética, né, da experimentação animal, é importante a gente ter um pouco da introdução do que é a pesquisa, né, científica. Então, a pesquisa científica, ela é a base, de um modo geral, ela é a base de todo desenvolvimento tecnológico que nós temos. Então, todo produto tecnológico que nós temos hoje, ele é proveniente, né, de pesquisas científicas, né? Então, como vacinas, medicamentos, né, diagnóstico de doenças, né, todo esse desenvolvimento, né, para o avanço que tem nessas áreas, ele é proveniente, né, da base, né, que é a pesquisa científica. Então, por exemplo, como hoje o mundo inteiro está aguardando, por exemplo, a vacina do coronavírus, é, como base, todo mundo está aguardando aqui as pesquisas, né, dos cientistas para o desenvolvimento dessa vacina, né, e uma nova aplicabilidade. Então, durante todo esse processo, geralmente na área de saúde, é utilizado os animais, né, como ferramenta, né, para estar avançando nessas pesquisas científicas. Então, qual que é o impacto, né, dessas novas descobertas? De um modo geral, o impacto dessas novas descobertas, elas têm como fundamento, né, como o objetivo melhorar o bem-estar, né, de humanos, nós, ou de outros seres vivos, né, melhorar a qualidade de vida, por exemplo, de animais, de um modo geral, e do meio ambiente. Então, o que que acontece? Quando você tem uma pesquisa ao longo dos anos, a pesquisa científica, foi necessário estabelecer alguns princípios éticos, de um modo geral, dentro da pesquisa científica, porque as pessoas, de um modo geral, teriam que ter um limite para para saber até onde que poderiam chegar. Então, por exemplo, no passado, né, por exemplo, quando não tinha limites nessas durante as pesquisas, então as pessoas por exemplo, foi desenvolvido bombas atômicas, uso desenfreado de agrotóxicos. Hoje em dia, por exemplo, alguns cientistas têm interesse em fazer clonagem humana, então a ética impede, né, que esses tipos de pesquisas que ultrapassam o limite da ética, elas sejam barradas. Então, de um modo geral, a ética ela vem para manter uma estabilidade ética dentro do meio científico, né, para que nenhum tipo de pesquisa ela seja totalmente extrapolada. Então, o que que é a ética de um modo geral? A ética ela é uma conduta humana, né, em que as ações podem ser consideradas, né, boas ou más, né, corretas ou erradas. Então, a ética, de um modo geral, ela, né, dentro do meio científico, ela atua para estar limitando, né, as pesquisas relacionadas ao meio ambiente, as pesquisas com seres humanos e pesquisas com animais, que é especificamente o que eu vou estar falando aqui hoje para vocês. Então, a ética nas pesquisas em animais é uma ética aplicada, né, na avaliação do que se pode ou não pode ser realizado em animais utilizados para fins científicos ou didáticos. Então, a ética ela veio para a pesquisa animal para estabelecer, né, esses limites. Então, ela, de um modo geral, visa, né, o bem-estar dos animais e tentando, de um modo geral, usar o mínimo, né, de animais para um experimento ou o mínimo de um grupo de animais para, no caso de aulas didáticas, né. Eu também gostaria de ressaltar aqui que na didática, hoje é bem reduzido o número desses animais, ele é mais utilizado para
em alguns cursos da área de medicina e uns cursos da área de veterinária. Então, a ética nas pesquisas em animais. O uso de animais em pesquisas científicas, né, ele foi regulamentado na Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008. Então, antes de 2008, foram já propostas de diversas leis, né, que estabeleciam a ética nas pesquisas em animais, a utilização desses animais, né, de um modo geral para pesquisas, só que nenhuma dessas leis anteriores, elas definiam nenhum critérios para a utilização desses animais e também não tinha nenhum conselho que poderia estar fiscalizando, né, a regulamentação, né, dessas leis. Então, só a partir de 2008, né, que esta lei, né, ela estabeleceu todos os critérios para a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisas científicas, né, em todo o território nacional brasileiro. E o nome desse conselho, né, responsável pelo controle da experimentação animal, é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que ele é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é o órgão, né, responsável pelo credenciamento, né, das comissões de ética no uso de animais. Então, tem o conselho que é o CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. O CONSEA, ele é responsável, né, pelo credenciamento, né, então todas as instituições de pesquisa que trabalham, que têm interesse em trabalhar com animais ou que atualmente trabalham com animais, elas têm comissões, né, de éticas, né, no uso de animais, que é chamado de CEUAS, né, então essas comissões são credenciadas no Conselho Nacional. Então, dentro de cada instituição de pesquisas, os CEUs são responsáveis, né, por estar fazendo esse controle ético, né, do uso da experimentação desses animais ou para o uso didático. Então, assim, de um modo, né, breve aqui, eu trouxe alguns dados aqui de uma diretriz, né, que está dentro do CONSEA, né, para a prática, né, e cuidado da utilização de animais, né. Então, essa diretriz, né, criada aqui pelo Conselho Nacional de Experimentação Animal, ela teve como princípio, né, que apresentar princípios de condutas que permitam garantir o cuidado e o manejo éticos de animais utilizados para fins científicos e didáticos. Então, os princípios estabelecidos nessa diretriz são orientações para pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, né, na instituição de modo gerais e nos CELAS, todos envolvidos no cuidado e manejo de animais para os fins científicos ou didáticos. Então, todo mundo, né, essas diretrizes, ela pontua a responsabilidade de todos, né, envolvidos na pesquisa, né, a responsabilidade ética ali, e o que cada um, a responsabilidade de cada um dentro, né, no caso de um projeto ou da condução de um projeto que envolva os animais. Então, aqui, essa diretriz que ela ressalta aqui, né, que ela garante que a utilização dos animais seja justificada, né, eu vou estar falando aqui ao longo da apresentação, talvez de diversas formas, né, essa utilização de animais ela seja justificada levando em consideração os benefícios científicos ou educacionais e os potenciais efeitos ao bem-estar dos animais. Então, todos os animais que eles vão serem utilizados, né, para pesquisa ou para didática, eu não posso simplesmente chegar lá e falar, vou usar um animal e pegar um animal e sair. Então, isso não é assim que funciona. Então, esses animais, isso tem que ser justificado, isso tem que ser aprovado, né, pelos CEUAS e determinado diversos critérios e padrões do que eu vou fazer com esses animais para que isso seja liberado para que eu possa estar iniciando, então, né, a pesquisa ou uma didática com esses animais. E tem que garantir, né, o bem-estar desses animais, seja sempre que esse bem-estar tem que estar sempre considerado, né, nessas avaliações dos CEUAS,
promover o desenvolvimento, né, e o uso de técnicas que substituam os usos de animais em atividades científicas ou didáticas. Então, em alguns lugares, eles já utilizam, eles tentam usar softwares, tentam usar outras maneiras que, no caso da didática, hoje praticamente já reduziu quase, né, quase todas as instituições não têm aulas didáticas, né, utilizando animais, né, é, mais especificamente o curso de medicina e medicina veterinária que tem mais uma utilização desses animais, mas anteriormente quase todos os cursos utilizavam biologia, biomedicina, nutrição, farmácia. Então, hoje em dia, isso já não existe mais nesses cursos, porque eles já substituíram e o uso de animais para esses cursos não eram muito apropriado, né? Então, no meu caso, minha graduação, que foi uns 2005, então já tem uns 15 anos atrás, ainda utilizava animais nas aulas didáticas. Hoje, já não utiliza mais. Então, essas diretrizes também, né, do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, elas visam minimizar o número de animais utilizados em projetos, né, ou protocolos. Então, um projeto científico, se eu consigo trabalhar com um grupo de 10 animais para mim chegar num determinado resultado, não justifica utilizar, por exemplo, 100 animais. Então, utilizar o número mínimo de animais também é uma forma de estar aumentando preservando, né, o uso mínimo de animais para pesquisa em laboratórios. E também refinar, né, os métodos e procedimentos a fim de utilizar esses animais em atividades científicas e didáticas. Então, esses métodos refinados, ele pode ser quando você está fazendo um novo, por exemplo, tratamento, você pode ajustar doses, né, tentar utilizar doses que poderia ter um efeito menos tóxico no animal, ou você poderia estar utilizando um tratamento de um tempo menor. Então, existem várias formas de refinar esses métodos e tentar utilizar de forma onde, de modo geral, vai estar sempre priorizando o bem-estar dos animais nas pesquisas científicas. Então, né, essa diretrizes, né, do Conselho Nacional de Experimentação Animal, né, ela anda junto, né, com a legislação brasileira, né, e estabelece a responsabilidade primária dos CELAS. Então, os CELAS, né, que é esses comitês de experimentação para o uso de animais, eles que determinam a utilização desses animais e é justificada e garante a adesão aos princípios de substituição, né? Então, aqui, na verdade, eles chamam aqui dos 3 R's, que é o Replacement, Reduction e Refinement, né? Então, que é a substituição dos animais, se for possível, né, substituir, né, o uso desses animais, se for necessário, se for possível também reduzir o número desses animais dentro de um experimento e fazer o refinamento também do uso desses animais para tentar melhorar a qualidade de vida desses animais dentro de um experimento de laboratório. Então, todo, né, todo projeto de pesquisa, né, que envolve o uso desses animais é dever do usuário cumprir todos os princípios estimulados, né, nessas diretrizes aqui do Conselho de Cuidados dos Animais, nas leis, as normas que regem a conduta ética dos indivíduos cujo trabalho envolve o uso de animais para fins científicos ou didáticos, que é dever dos CELAS, né, das comissões, zelar pela sua aplicação. Aqui eu vou estar só dando mais uma é, ênfase aqui nesse princípio dos 3 R's aqui, né, que eles chamam. É o refinamento aqui, que é a modificação, né, dos processos e protocolos experimentais para minimizar a dor e o estresse, autorização prévia da comissão de ética, estabelecer o fim do experimento e realizar a eutanásia eficiente. Quando você está definindo um projeto para ser aprovado pela comissão, né, de experimentação de uso de animais pelos CELAS, você tem que delimitar tudo muito bem detalhado,
como que vai ser feito esse projeto, né? Essa pesquisa com esses animais. Então, o comitê vai avaliar, então ele vai ter uma autorizar ou não, né, a utilização desses animais para o experimento. Então, nenhum projeto de pesquisa ele pode começar a pesquisa sem autorização dos CELAS. É o primeiro passo para um projeto de pesquisa com animais, é a autorização dos CELAS, que está dentro dos institutos de pesquisas. Então, você pode também utilizar aqui, né, a redução desses animais, que é estratégia para diminuir o número de animais em cada experimento ou aula, e o uso de métodos estatísticos, incluindo o cálculo de amostra. Então, um estudo piloto, né, in vitro, por exemplo, você pode usar como substituição, né, como métodos alternativos para a utilização de vertebrados conscientes também. Você pode utilizar, hoje em dia também eles utilizam, através da biotecnologia, já tem alguns modelos que antes eram usados em animais, e eles podem usar hoje em dia, por exemplo, como modelos como drosófilos, né? São um tipo de mosquinha bem pequenininha, e, no caso, é um inseto, mas que eles têm alguns tipos de pesquisas que poderia fazer em ratos, ou camundongos, ou cachorro, ou gato, mas que, se for uma pesquisa muito específica, que está procurando o receptor de uma célula, que está procurando a função de... Existe drosófilas, por exemplo, com Alzheimer, modelos de Alzheimer já em insetos. Então, também é uma forma alternativa de estar reduzindo, né, fazendo um estudo piloto, está reduzindo o uso de animais em pesquisas científicas. Então, né, como eu já comecei a dizer aqui, né, todo projeto de pesquisa ou plano de ensino envolvendo a utilização de animais deverá ser submetido à apreciação, né, de uma CELA, né, que é a Comissão de Experimentação de Uso de Animais, ligada a uma instituição de ensino ou pesquisa. Então, eu trouxe aqui um pequeno modelo, como que funciona, né, a submissão de um projeto deste pesquisa, para vocês entenderem o quanto que é a importância, né, desses CELAs e o quanto que eles são rigorosos para a utilização de animais, né, para experimentação ou uso didático. Então, muitas pessoas que às vezes estão fora do meio, eles acham que as pessoas, os cientistas simplesmente chegam, pegam os animais, fazem a pesquisa e não tem nenhuma fiscalização e fica por isso mesmo. Isso não é bem assim. Então, isso é muito bem determinado, né, pelos CELAS, que é o primeiro passo. Então, se algum cientista, qualquer pessoa estiver fazendo uma pesquisa que não tem aprovação no CELA, e isso for denunciado, então o pesquisador pode perder o cargo, e são sérias consequências. Pode até ser preso. Então, aqui, um projeto ele tem que ter uma introdução, né, que é um levantamento bibliográfico do que você está propondo para ser pesquisado. Então, aqui eu vou dar como exemplo, por exemplo, o uso de um medicamento. Então, você vai fazer uma introdução, é, justificando qual que é a importância daquele medicamento, se o medicamento ainda não foi descrito, mostrar alguns ensaios prévios, né, alguns ensaios in vitro, ou alguns medicamentos da mesma classe que você poderia justificar o uso, né, desse novo medicamento nos animais. Aí você parte para materiais e métodos, que dentro dos itens, é o passo mais importante para os CELAS, porque é onde você vai estar mostrando para eles o delineamento, né, do seu experimento, o que você vai fazer com esses animais, né, você vai estar descrevendo de forma detalhada esse estudo, né, mostrando passo a passo o que vai ser feito com esses animais, quais as possíveis reações adversas que podem ter nesses animais, qual o grau de sofrimento que esses animais podem ter ao longo desse experimento. Então, tudo isso tem que ser muito bem delimitado para o CEL entender se ele pode ou não aprovar o seu projeto de pesquisa. E também o número de animais que você vai utilizar nesse projeto. Então, todo projeto de pesquisa ele tem um número de animais
aprovados específicos, e se no delineamento e na descrição detalhada desse estudo, o céu entender que aquilo não é importante, ou que está causando um nível de sofrimento desnecessário nos animais e que, fazendo um julgamento, não valeria a pena fazer essa pesquisa pode ser negada. Então, o céu ele tem todo esse controle inicial para utilização dos animais para pesquisa, né. E eles avaliam, né, esses riscos-benefícios para a utilização desses animais. E também tem que estar bem delimitado qual que é o máximo tipo de sofrimento que esses animais podem estar sofrendo dentro do estudo, porque quando ele ultrapassa esse limite de sofrimento pré-determinado no projeto, os animais podem ser levados à eutanásia com anestésicos, né, antes de fazer a eutanásia, para, no caso, se eles já tiverem, por exemplo, se eu vou trabalhar com estudo de dor, então eu vou estar mostrando para o comitê de ética que o limiar de dor vai ser um limiar, por exemplo, de 1 ou 2 horas, e que o animal vai estar com sofrimento pouco, que eu vou estar aplicando um grupo que é um tratamento com analgésico para mostrar um efeito. Então, se eu chegar num ponto que talvez o animal ele tenha uma resposta maior do que eu esperava, estiver com muito sofrimento, então eu tenho que já ter isso pré-definido para o CELA, para, no caso, estar fazendo usar isso como alternativa, para, por exemplo, fazer uma eutanásia dos animais, caso de uma forma emergente, se for necessário. Então, tudo isso tem que estar bem delimitado, porque eu não posso deixar o animal sofrendo dentro de um projeto de pesquisa. Então, esse projeto ele tem um cronograma, né? Quando o que que você vai fazer com esses animais, qual o início desse projeto, qual que é quando que esse projeto vai terminar, se ele tem um orçamento, né? Que qual que é a fonte financiadora desse projeto e as referências que você vai estar utilizando para estar justificando as suas metodologias, né? Que você vai estar sendo utilizado, né? Dentro da sua pesquisa ali. Então, um desses pontos aqui importantes, né, que eu acho, aqui no caso do cronograma, então todo projeto, ele tem uma aprovação, eh, já pré-determinada. Então, quando eu tenho um projeto aprovado para fazer pesquisa, eu não, tipo, eu não tenho a vida inteira para fazer esse projeto, então eu vou ter de 2 anos, de 1 a 4 anos, para estar fazendo essa pesquisa, isso vai estar pré-determinado pelo CELA. Então, se esse prazo limite do meu projeto tiver vencido, eu não posso continuar a pesquisa, ou eu teria que pegar uma autorização para o CELA e pedir uma renovação do projeto, algo similar. Então, aqui, é, eu coloquei aqui como ah, mais ou menos 3 segmentos, né, que a pesquisa geralmente ela segue, né? Geralmente ela começa com uns ensaios aqui, né, são ensaios in vitros, são ensaios também, hoje em dia, como eles têm incentivam, né, a redução, né, do uso de animais. Esses ensaios aqui iniciais da pesquisa, geralmente também, hoje em dia, são utilizados vários softwares, por exemplo, que fazem a predição de novos medicamentos, softwares que fazem interações de bioquímicas nas células, que fazem diversas atividades que você poupa, né, a utilização de animais. Então, quando você descobre uma nova molécula-alvo que poderia ser utilizada como um novo alvo terapêutico, então aí você parte, né, por desenvolvimento, né, de um experimento pré-clínico, onde você utiliza, né, esses animais, né, para estar demonstrando se por exemplo, o uso de um medicamento, ele vai ter efeito ou não. Se nesse desenvolvimento pré-clínico com o uso desses animais de pequeno porte, ele funcionar, a partir daí ele pode ser utilizado para animais de grande porte,
né, para ser utilizado na veterinária ou pode ser utilizado iniciar testes para ser utilizados em seres humanos. Então, geralmente a pesquisa ela segue mais ou menos essa linha, ela começa no in vitro, passa pelos animais de pequeno porte, né, que são desenvolvimento pré-clínico, depois segue para o desenvolvimento clínico. Então, a importância, né, aqui desse desenvolvimento pré-clínico é onde na grande maioria das vezes, é utilizado os animais para pesquisa em laboratórios. Então, eles têm uma fundamental importância para a chegada de um novo medicamento ou o entendimento, né, como que funciona a patologia de alguma doença, ou como que funciona de maneira fisiológica, né? Existem vários mecanismos que ainda não estão conhecidos, então eles podem ser utilizados também para entender esses mecanismos fisiológicos, então até chegar na fase clínica, né? Eles chegar a mostrar em seres humanos ou animais de grande porte que que essa pesquisa inicial foi desenvolvida. Então, assim, de um modo geral, eu gostaria aqui de deixar claro, que fixasse para vocês, é que a experimentação animal, ela é ela tem uma comissão, né, que predetermina a utilização, o uso desses animais, que tenta reduzir o máximo que puder o sofrimento desses animais e que tudo que vai ser utilizado com esses animais é pré-definido, já é aprovado, né, por essa comissão, para que o cientista dê andamento nas suas pesquisas. Então, por exemplo, aqui, que ainda no Brasil ainda não tem, mas, por exemplo, aqui na Universidade da Califórnia, onde eu estou trabalhando no momento, todas as pesquisas que a gente faz com animais, todas, isso provavelmente logo eles devem começar a utilizar no Brasil. Então, todas as pesquisas, todo o procedimento que eu vou fazer nos animais, eles fazem um curso, um treinamento com nós, para que todo mundo esteja de uma maneira alinhada, para estar iniciando essas atividades com os animais. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer um treinamento para manejo de animais, apenas saber como que eu pego o animal, como que eu sei que o animal está sentindo dor, como que eu coloco ração, como que eu troco a caixa. Depois eu fiz um outro curso que eu tinha que fazer cirurgia nos animais, então a gente sabia, só que a gente não utilizava animais, a gente utilizava tipo um boneco que eles têm lá, mas para a gente aprender como que faz para dar ponto, anestesiar os animais. Então, tudo aqui ele já é bem pré-definido. Então, de uma maneira, na pesquisa, de um modo geral, a tendência é sempre, né, a fazer esse nivelamento, né, dentro dos profissionais, né, de pesquisa, para ter o mínimo, né, de erro dentro da pesquisa e o mínimo de sofrimento para os animais. Então, aqui eu deixei aqui duas perguntas para vocês, né? Eu gostaria que depois que vocês respondessem, né, qual a definição do CELA e qual a função do CELA nas instituições de pesquisas e docência. Então, é isso aí. Obrigado a todos.